Olá, meus amores, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, muito cabelo solto, alegria, alegria, alegria. O assunto de hoje, sobre o qual iremos tratar, é dramático e narrativo em prosa. Então, vamos perceber a diferença entre cada um deles e vamos ver também as semelhanças que estão alinhadas a esses dois gêneros que a gente pode tratar, ok? É um assunto muito rápido, muito breve, muito curtinho, mas que faz toda a diferença. Gênero dramático, a gente vai ver que ele foi feito para ser encenado, para ter personagens, para ter atores trabalhando com esse gênero. O gênero dramático, ele é produzido para teatros. A gente vai considerar os filmes e novelas também, porque ele tem características específicas que fazem parte da encenação. Primeira característica importante: os atores. Um gênero dramático, um texto dramático sem autor é um texto que não está em movimento, porque ele é feito para ser trabalhado. Segundo, o espaço cênico, onde acontece essa história. Tempo de desenvolvimento, o texto principal e o texto secundário. O texto principal, ele vem com as falas dos personagens, ele vem também com os diálogos ou monólogos, e os textos secundários são os textos de orientação. Por exemplo, em uma encenação, Cinderela diz ao príncipe. Cinderela diz ao príncipe, é o texto secundário: ó, príncipe, preciso ir embora, porque tenho pressa, tenho hora para chegar em casa. Essa fala da Cinderela é o texto principal. Não se esqueçam, o texto secundário, ele é responsável por orientar os atores, os personagens e todos que estão envolvidos na encenação. O texto secundário orienta e o texto principal é a fala dos personagens. Falando em personagem, isso pode nos remeter a narrador. No gênero dramático, geralmente não há um narrador dos fatos. Os fatos vão se desenrolando e eles contam a história por si só. No gênero dramático, pode-se enquadrar os diálogos, as relações entre grupos, pessoas, famílias, guerras, inimigos ou monólogos. Quando eu falo sobre diálogo, pode ser entre duas pessoas ou a intercalação de falas entre um grupo de pessoas. Quando refere-se a monólogo, é apenas um ator contando, narrando sua história, os seus pensamentos ou suas divagações sobre o assunto tratado. Então, monólogo, apenas um personagem, apenas a sua fala. Não há inter-relação desse personagem com nenhum outro na peça ou na outra obra, sendo filme ou novela. Daí entramos para o nosso gênero molezinha. É aquele primeiro gênero com o qual a gente tem contato na nossa infância, quando nossos pais, avós, responsáveis contam uma historinha pra gente dormir, ou às vezes a criança quer ouvir algum conto, o pai, a mãe, o responsável, ele não quer pegar um livro, ele cria uma história da cabeça. Ele está criando o quê? Um texto narrativo. Ele está narrando uma história, um acontecimento que pode ter sido real ou fictício. De modo geral, quando trata-se de histórias para crianças, nós temos histórias fictícias. Os contos, que são contos de fadas, contos de suspense, contos de riso, e todas as mais variadas formas de conto. Está enquadrado também no gênero narrativo os romances. Os textos narrativos podem ser divididos em contos, crônicas, romances, fábulas em prosa, dentre outros. Já o texto dramático, ele pode ser dividido em tragédia, comédia, autos ou farsas. No gênero dramático, nós não temos narrador, lembram-se? Agora, no gênero narrativo, nós temos três possíveis tipos de narradores. Nós temos
narrador em primeira pessoa, que é narrador personagem, narrador em terceira pessoa, que pode ser narrador observador e narrador onisciente. Narrador observador, ele tem um panorama de um espaço restrito, e o narrador onisciente, ele tem noção de tudo que acontece na narrativa, inclusive sentimentos dos personagens. O gênero narrativo, ele tem uma estrutura a ser seguida. O enredo dele segue um padrão. E nesse padrão a gente precisa ter início, meio e fim. Primeiro, nós temos a situação inicial, que é onde são apresentados os personagens, tempo, espaço da narrativa, o tipo de narrador. Depois, nós temos o clímax, que é o ponto alto dessa narrativa, onde acontece algo que é surpreendente, que pode mudar a forma de ver, de pensar ou de viver a vida do personagem principal. E para concluir, nós temos o desfecho. É quando a situação problema é resolvida ou existe uma nova situação que pode ser surpreendente para o leitor dessas obras. Os elementos da narrativa são narrador, que é quem conta a história, os personagens principais, secundários, figurantes, um determinado tempo, que é quando acontece, e espaço, que é onde acontece a narrativa, e uma observação. Esse tempo pode ser cronológico ou psicológico. O cronológico é quando ele segue o ritmo natural. Dia 1º, dia 2, dia 3, os dias seguem uma sequência. Ou psicológico, que é quando ele faz aqueles elásticos, ele vai ao futuro, volta ao passado, em pensamento ou em ações mesmo. Esse personagem ele tem essa flexibilidade com o tempo psicológico de ir e vir. De modo geral, esses dois gêneros trabalhados, tanto dramático quanto narrativo, eles têm semelhanças entre si, mas não podem ser confundidos, porque eles têm particularidades, e essas particularidades que vão fazer toda a diferença na hora de analisarmos e classificarmos cada um dos textos. Grande beijo para vocês, deem um like no nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal para ajudar a aumentar a visibilidade desse vídeo e desse canal. Beijo! Até a próxima. Tchau, tchau.